Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula, Victor Reuter aqui. Hoje eu vou falar sobre o material de cortina, como fazer uma cortina realista aí para os seus projetos, né, para as suas imagens. Eu recebi vários pedidos aí de como fazer um material bacana, então a minha intenção com essa aula aqui é te dar várias dicas com relação à criação de cortinas e também no final vou disponibilizar para você um modelo totalmente configurado aí para V-Ray 4.2. Preparei uma cena aqui para a gente poder fazer alguns testes, né, da aplicação desse modelo. E primeiro lugar, para você ter uma cortina legal, você precisa ter um bom modelo. Então eu estou deixando aí na descrição do vídeo para você fazer o download de um modelo em proxy de cortina bem detalhado e também boas texturas, né? Esse seria o pré-requisito aí para que a gente consiga criar um material bacana, ter um bom modelo e boas texturas. Vamos retornar agora aqui no V-Ray e para carregar um modelo de proxy na nossa cena, eu vou clicar aqui em Import Proxy. Vou localizar o arquivo aí que eu disponibilizei para você. Já dei 2 cliques e inseri ele aqui na cena. Primeira coisa que eu faço é escalonar esse modelo, né? Colocar ele na posição correta ali. E também vou dar um virar aqui no eixo verde para colocar a face principal virada para o lado de cá. Vou posicionar essa cortina aqui agora, escalonando ela. Ok. Não vou deixar aqui também esse puxador da porta atravessando. Seria mais ou menos por aqui. Eu agora vou retornar para o meu ângulo. Vou colocar uma cortina aqui, nesse canto, e vou criar uma cópia para o lado aqui. Você pode também, se você quiser, escalonar um dos modelos aí, né, para gerar uma variação, inclusive virar aqui também no vermelho, para que a gente dê uma leve variada ali de um modelo para o outro. Feito isso, vamos retornar aqui agora no menu do V-Ray. Vamos na aba aqui de materiais, criar um novo material genérico, e esse aqui eu vou chamar de cortina. Ok, primeira coisa que eu vou fazer é carregar aqui no Diffuse desse material um bitmap. E eu vou pegar essa textura aqui do Diffuse. Então vou dar 2 cliques, carregar ela aqui e ok. Agora o que eu vou fazer? Eu vou aplicar esse material lá no proxy para a gente poder observar a evolução do resultado. Então vou aqui na aba de geometria, está aqui o nosso cortina 01. Vou atribuir o material cortina nele aqui. Então pronto. Feito isso, agora eu vou bater um render. Já parei o nosso render aqui, pois já dá para ver o resultado, né? E o que eu costumo fazer de início, nós temos um material bem básico aí, apenas com uma textura no Diffuse. O que eu vou fazer é definir a cor que eu quero esse material. Se eu já gostei desse tom, eu vou deixar. Senão eu posso dar um Wrap In aqui no Diffuse, Color Correction. Através desse Color Correction eu consigo mexer em algumas coisas aqui. Vamos imaginar que eu quisesse uma cortina branca. Até para visualizar também no editor de materiais o que eu estou fazendo, eu posso travar essa prévia aqui. Inclusive trocar aqui para Fabric, que seria tecido. E eu vou trabalhar aqui diminuindo a saturação para remover coloração dessa textura. E posso trabalhar aqui também com Gain Gamma Lift, aumentando o valor do Gain para deixar um branco mais claro um pouco. Vamos fazer um região render aqui para ver como é que ficou. Veja a diferença, né? Daqui para cá a gente já começou a perder. Tem a coloração também da luz que está influenciando ali. Poderia trabalhar aqui também com o balanço de branco para chegar no resultado de uma cortina mais branco um pouco ali. Bom, então a partir do momento que eu defini a base do meu material, eu vou adicionar o primeiro efeito, que é o volume nesse tecido. Então o nosso primeiro efeito que a gente precisa criar é o efeito de fall-off. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou bater um render aqui para a gente poder comparar o antes e o depois. Já salvei o nosso render aqui no histórico e agora vamos adicionar esse efeito. Aqui já com o Color Correction, com as configurações que eu gostei, eu vou clicar aqui com o botão direito Wrap In e vou adicionar um mapa de Fall Off. Dessa forma você percebe que nós criamos um degradê ali. Isso é essencial para deixar o nosso tecido mais realista. Só que para que essa transição não seja simplesmente da minha textura para um branco, eu vou copiar esse Color Correction aqui para baixo como cópia. E eu vou dar uma leve editada nele aqui, aumentando esse valor do Gain. Vou botar aqui 2. Veja que ficou muito forte, pode ser um pouco menos, 1,6. Você pode analisar referências também e ver quanto de degradê ali, quanto de volume você quer no seu tecido. A partir do momento que eu já fiz esse fall-off aqui, eu vou bater um novo render para a gente comparar a evolução. Então, comparando aqui sem o fall-off com o fall-off, a gente já teve um ganho de volume ali nesse tecido. E se você quiser um volume também mais evidente, deixa eu só marcar um pedacinho aqui, você pode aumentar mais ainda o contraste, né? Você pode escurecer a primeira cor aqui, vou colocar, por exemplo, 1, e eu vou clarear um pouco mais a segunda cor, vou botar aqui 1,8. Dessa forma a gente vai ter uma transição
mais marcada ali, mais volume. Então veja a diferença daqui para cá, como que a gente consegue um pouco mais de volume, né? Sombras mais marcadas ali dentro das dobras. Isso pode ser interessante para o resultado do nosso material. E a partir do momento que eu decidi aqui que o meu diffuse vai ser esse, obrigatoriamente eu preciso usar o fall-off, senão não fica legal a cortina, não fica realista. Eu vou partir agora para o mapa de opacidade. O mapa de opacidade ele vai ser muito interessante para trazer realismo para o nosso material, porém ele não é obrigatório. Você pode fazer testes, isso aumenta um pouquinho o tempo de render, mas eu gosto muito de como fica o resultado. Então a opacidade basicamente funciona da seguinte forma. Aqui a gente tem o valor de 1, esse material ele é completamente visível ali. Conforme a gente vai diminuindo, a cortina começa a ficar invisível, né? E o que a gente vai fazer? Vamos carregar aqui um bitmap e eu vou carregar uma textura de opacidade que nada mais é do que o nosso tecido preto e branco ali. Então nas áreas onde nós temos a fibra do tecido, né, nós vamos ter transparência, então isso vai dar uma sensação de realismo bem interessante para a gente aí. Já carreguei esse mapa aqui. Uma dica importante para você, sempre que você usar opacidade aí no seu material, habilite aqui as configurações avançadas e desligue o filtro. Dessa forma você consegue otimizar um pouquinho o cálculo desse efeito aí no V-Ray. Então vou retornar aqui e vou bater um render só de um pedacinho aqui para a gente ver a diferença, como que ficou com o mapa de opacidade ali. Perceba que agora nós temos o efeito ali da fibra do tecido com transparência, né? Isso acontece principalmente na área ali onde está a luz, então pode dar um resultado bem interessante. E se você quiser reduzir um pouco esse efeito, não vai adiantar você mexer aqui nesse valor, porque o que está mandando é a textura. Você pode habilitar as configurações avançadas do seu material e editar aqui na seção de multiplicadores, trocando para Blend Amount, mixar parte da textura com parte do valor que está aqui. Então se eu colocar, por exemplo, que eu quero só 20% desse efeito, agora eu tenho uma cortina um pouco menos transparente ali. Vamos fazer um teste. Veja que agora nós já temos esse efeito de uma forma mais suave, né? Outra forma que eu gosto de usar é adicionar também um mapa de fall-off na opacidade. Isso pode trazer um resultado bem interessante para a gente, simulando um comportamento de um tecido ali. Para que eu possa te explicar um pouco melhor como isso funciona, eu vou dar um clear aqui nessa textura e eu vou carregar primeiro o mapa de fall-off aqui. Com o mapa de fall-off, aqui basicamente a gente está controlando o que a gente vê de frente, né? Então de frente o tecido seria transparente e aqui a gente está controlando o que a gente vê ali na nossa vista paralela, né? Então aqui a gente está tirando transparência das bordas ali. Isso é interessante porque se você olha um tecido de frente, ele é mais transparente do que se você olhar ele de lado, conforme ele vai virando, porque as fibras do tecido se alinham e a gente não tem essa percepção tão nítida. Então, pensando dessa forma, nós podemos carregar aqui um bitmap, vou carregar o nosso mapa de opacidade e ao invés de usar ele aqui, eu posso colocar ele dentro de um Color Correction. Então agora eu tenho um Color Correction do mapa de opacidade aqui e eu posso copiar ele também para a cor 2. Dessa forma eu tenho uma transição de opacidade sendo controlada pelos dois mapas. Então vamos imaginar que eu quero esse tecido menos transparente aqui vendo de frente. Então eu vou trocar aqui para Gain Gamma Lift e eu vou aumentando o valor do Gain aqui para remover transparência do que eu vejo de frente aqui. Então deixar mais ou menos por aqui. E como nós vimos que o tecido, conforme ele vai virando, ele é menos transparente ainda, eu vou aqui trocar para Gain Gamma Lift e essa cor 2 aqui eu vou aumentar bem. Vou colocar lá por volta de 2,2. Sempre um valor acima do que o que você colocou aqui na cor principal, para a gente ter essa sensação aí da transição. Inclusive não seria ruim também usar aqui no branco 100% para remover totalmente a opacidade ali conforme o tecido vai virando. Vou fazer um teste aqui agora. Veja que agora nós temos um efeito mais realista do que ali em cima, né? Não é uma opacidade homogênea, geral para tudo. Agora partes do tecido tem menos, conforme o tecido fica dobrado ali. E a gente pode controlar a opacidade ali do que a gente vê aqui pelo nosso fall-off, aumentando ainda mais o valor aqui da nossa cor A.
Então vou tentar com 1,8. Eu quero algo bem de leve ali. Dessa forma você vai mexendo no efeito para que a gente possa visualizar melhor também como está ficando e até mesmo ver se essa escala da textura está legal. Eu vou fazer um render mais aproximado aqui também numa resolução maior. Já observando esse material aqui em mais detalhe, eu vejo duas coisas que eu mexeria aqui, né? É sempre bom estar analisando uma referência, mas para também te mostrar como controlar. Eu não gosto da intensidade, né, dessa opacidade, eu diminuiria um pouco esse efeito e também não gosto da escala da textura. Eu queria um padrão menorzinho ali. Como que eu posso fazer isso? Para mexer na escala da minha textura, nós vamos ter que entrar em todos os nossos bitmaps aí e trabalhar aqui com o valor de repeat, travando esse cadeado. Se eu aumentar esse valor aqui, eu vou estar diminuindo o tamanho do tecido. Então observe ali na prévia, 2 fica menorzinho, e se eu botar, por exemplo, 0,1, ele ficaria maior o padrão. Quanto menor aqui, mais você aumenta. Quanto mais você aumenta, diminui o tamanho lá. Então vou deixar aqui um valor de 2. E para eu não precisar ficar editando todos, eu posso dar um copy aqui nesse bitmap. E aonde tem ele, eu só colar aqui, paste as copy. Então aqui ele já atualizou a escala do diffuse. E agora eu vou atualizar também a escala da opacidade aqui. Vou marcar, vou botar aqui o valor de 2. Vou retornar, vou copiar e vou colocar. No caso aqui na cor B eu não estou usando o mapa, então não tem problema, mas de qualquer forma eu vou deixar ele aqui atualizado também. Como eu quero diminuir um pouco essa transparência agora, e ela acabou ficando até demais por conta da escala mesmo da fibra ali, mas eu já vou reduzir um pouquinho, então vou botar aqui 1,65 e vou fazer um novo teste de um pedaço menor aqui. Lembre-se que você pode também diminuir esse efeito de forma geral aqui nos multiplicadores usando o Blend Amount. Então agora, além de ter a variação do fall-off, eu posso reduzir ele aqui também, fazer um novo teste. A partir desse momento agora, eu gosto de já adicionar um bump, né, para ter a sensação real de tecido ali. Então também deixei uma textura para você de normal, e sempre que for um normal map, nós vamos trocar aqui para normal map. Vamos carregar aqui o bitmap, tá aqui cortina normal, e nós vamos também trocar, veja que o material ficou um pouquinho estranho ali, a gente tem que trocar aqui para linear, para o normal funcionar corretamente. Eu vou retornar e vou bater um render agora para ver se alguma mudança ali aconteceu no nosso material. Veja que agora com o bump, né, a gente começa a ter mais volume nesse tecido. E uma dica para você, sempre quando você estiver configurando o bump, aumente um pouco a resolução, porque é normal às vezes a gente configurar o bump e na hora de fazer a imagem final perceber diferença, né, no resultado, que não seja bem aquilo que a gente queria. Então eu vou aumentar bem aqui, eu estava trabalhando com 1500, eu vou botar 2500, eu vou deixar só o render iniciar e fazer um região ali para ver esse bump em mais detalhes. Já parei o render aqui porque eu acabei de perceber que eu esqueci também de mudar a escala aqui do bump, então você tem que lembrar sempre isso, de quando você alterar a escala aqui, caso seja um proxy, né, mexer na escala do seu mapa por aqui, atualizar todos os mapas aí também para bater certinho. Então vou fazer um outro região aqui. Já gosto de como está a intensidade desse bump, você poderia forçar mais se você quisesse, mas eu vou manter assim. E para finalizar o meu material de cortina aqui, temos só mais 2 detalhes aí a adicionar. Primeiro seria adicionar alguns amassados, né, para trazer uma sensação um pouco mais de realismo aí. E eu também disponibilizei para você um outro mapa de normal com esse efeito. E como que você faz para adicionar 2 bumps aí em um material usando uma textura de normal? Eu gosto de fazer isso usando um material que a gente tem aqui no V-Ray que se chama Bump. Então eu posso chamar esse material Bump aqui de cortina amassado. Aqui na base nós vamos carregar o material de cortina. E aqui a gente pode adicionar um segundo bump que vai funcionar também no material base lá que já tem o bump original dele. Então eu vou trocar aqui para Normal Map, vou carregar a textura aqui, cortina amassado, vou mudar aqui para Linear e não esqueça também que você precisa trocar aqui no seu proxy o cortina para a versão cortina amassado. Vou bater um render agora para a gente ver se está dando alguma diferença aí. Veja que agora, além de todos os efeitos, nós também temos alguns amassados ali e a gente pode controlar tanto a intensidade dele quanto a escala aqui direto pela nossa textura. Então vou travar aqui, vou diminuir um pouquinho a escala desses amassados aí, vou colocar aqui 2 para tentar bater com o restante lá dos mapas.
E vou diminuir o amount aqui um pouco também, vou colocar aqui 0,6, só que para que seja algo bem sutil ali, bem disfarçado. E até para te mostrar também como seria uma versão dessa cortina sem a opacidade, né? Porque no caso aqui a gente trabalhou com a opacidade, eu vou fazer o seguinte, a gente pode desligar aqui o mapa. Só de você desligar esse mapa aqui, você já vai ter uma cortina sem essa opacidade. Então veja o resultado, né, do nosso material sem a opacidade aí, com os amassados ali de leve também. E para finalizar, o último efeito que eu gosto de adicionar no meu material, aqui fica para você ligar e desligar se você quiser. Essa opção é muito interessante se você tiver um sol batendo na cortina, com a opacidade os raios do sol vão atravessar o tecido e influenciar a sua cena. Mas lembre-se de que isso pesa também o tempo de render. Para fechar, eu vou retornar aqui no nosso material de cortina amassado e vou adicionar o último efeito, que vai ser o efeito de translucência. Aqui no V-Ray 4.2 a gente pode fazer isso direto aqui pelo material. Vou até soltar aqui para botar a prévia no cortina amassado, vou trocar aqui para Fabric. E por aqui a gente pode controlar o quanto de translucência vai ter esse material aí. Normalmente eu gosto de colocar mais ou menos por aqui. Vou bater um render para a gente ver como que ficou. Veja que agora, além de todos os efeitos, a nossa cortina ainda tem a propriedade de translucência, que é onde bate a luz, ter essa sensação ali de que absorveu, né, parte dessa luz ali o material. Se você quiser, você pode também testar, carregar o mapa preto e branco aqui na translucência, para criar uma translucência mapeada. Então eu vou carregar aqui como bitmap, o mesmo mapa de opacidade, e agora nós temos uma translucência mapeada. Se você quiser editar, você não vai conseguir por aqui. Então você pode trabalhar com Wrap em Color Correction, trocando aqui para Gain Gamma Lift, e aí trabalhar com esses valores aqui. Mais ou menos translucência, eu vou reduzir, e agora eu vou fazer só uma região aqui para a gente ver a diferença de usar um mapa também na translucência. Veja que é uma diferença sutil, mas traz um pouquinho mais de realismo aí. Então é assim que eu faço um material de cortina quando eu quero um resultado bem realista. Eu agora vou fazer um render aqui mostrando ele de uma forma mais geral para a gente ver como que ficou. Vou ativar também a opacidade com todos os efeitos. Então vamos aqui no material de cortina, vou ligar a opacidade e vou bater um render aqui. E também já vou te passar umas dicas aí para você salvar esse modelo de cortina aqui configurado, e eu também vou disponibilizar ele para você. Teste finalizado aqui, e aqui está o resultado da nossa cortina aí com todos os efeitos aplicados. E esse material também é totalmente flexível. Caso você quisesse entrar aqui no Diffuse, nós temos aqui os controles, né, do nosso fall-off. Deixa eu só soltar aqui. Retornar aqui na prévia principal do material. Vamos supor que você quisesse uma cortina escura, né? Você poderia diminuir aqui o valor do gain dessa cor A, botar aqui mais ou menos 0,05. Você poderia copiar para a cor B e aumentar o valor aqui para gerar essa transição. E aqui nós já teríamos uma cortina também, uma versão escura, né? Já parei aqui o render, acho que foi escura demais, e aí é só a gente ir controlando aqui. Poderia aumentar, de repente deixar 0,2 aqui aproximadamente, copiar para baixo, e esse aqui a gente dá uma clareadazinha nele de leve aí. Então tá aí a nossa cortina preta. E a vantagem de você fazer dessa forma, né, com o proxy aqui, é que você agora pode salvar esse modelo já configurado para usar em futuras cenas. E como que você pode fazer isso? Eu vou criar uma pasta aqui no meu computador só para salvar esse modelo, então vai ser assim, cortina configurada, que é a pasta até que eu vou disponibilizar para você fazer o download. Lembrando que esse modelo só vai funcionar se você tiver a mesma versão do V-Ray que eu. A minha é 4.2.02, tá? Então tem que ser a mesma versão. E agora, para salvar esse modelo configurado, é muito fácil. Você pode pegar aqui direto na aba de geometria, clicar com o botão direito, salvar como. Escolhe lá a pasta, né, que você criou. Vou clicar aqui em salvar. E ele agora já salvou. Se eu entrar na pasta aqui agora, nós temos tanto os maps, o proxy e esse VR Match aqui, que é o que ele vai precisar para carregar esse modelo. Agora eu vou abrir uma outra cena aqui para carregar já esse modelo configurado aí. Bom, já estou aqui num outro arquivo, e para você poder carregar esse seu modelo configurado é bem simples. Basta você vir aqui na seção de pastas aqui do Asset Editor, linkar a pasta aí do arquivo que você tem configurado, que está aqui cortina configurada. Ele já vai aparecer para você aqui, e é só você arrastar aqui para o menu de materiais. Ele já vai carregar para você tanto o modelo aqui quanto os materiais também que fazem parte aí
todos os mapas, tudo direitinho, tudo configurado. E para você inserir na sua cena, basta você vir aqui na seção de componentes, clicar aqui nessa casinha que você vai localizar o seu modelo. Então ele está aqui, ó, passando o mouse, cortina 01. Vou colocar ele aqui. Agora eu vou rotacionar essa cortina, né? Botá-la aqui na posição correta. Vou escaloná-la aqui, colocar na posição e já volto. Então tá aí o resultado do nosso modelo de cortina aplicado em uma outra cena aqui. Eu vou estar disponibilizando o link para download desse modelo já configurado para você poder baixar aí e inserir nas suas cenas lá no meu Instagram. Então, se você quiser fazer o download desse modelo, dá um confere lá na postagem que eu vou fazer com o link para você poder baixar. Caso você queira já criar o seu modelo também, não se esqueça, eu estou deixando aqui abaixo o link também para você poder fazer o download aí dos mapas e das texturas. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Não esqueça, qualquer dúvida, deixe o seu comentário. Um forte abraço e até o próximo vídeo.